Estar a todos aí com boa noite, na paz do Senhor. Amém. E quero aproveitar do ensejo agora e parabenizar a todos. Uma salva de palmas, tá bom? Quando o Luiz falou da reunião e alguns acontecimentos se deram, eu pensei num texto para a gente ler aqui esta noite. E eu vou ler ele agora, que está no Evangelho de João, no capítulo 15, do verso 1 ao verso de número 6. O verso 1 diz assim: Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. 2. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Verso 3: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Verso 4: continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Verso 5: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Verso 6: quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Aqui nesse texto, João faz 3 alegorias ou 3 figuras de linguagem, certo? Então ele me dá o direito ou a liberdade de eu escolher o seguinte tema: prefeito, vereadores e assessores. Então preste atenção nas entrelinhas das palavras que eu quero passar para vocês nessa noite. Primeiro, no campo teológico, ele diz: eu sou a videira. Segundo, ele diz assim: o agricultor é o meu pai e ele é que cuida da lavoura. Terceiro, ele diz assim: nós somos as varas. Veja bem, já que o texto me permite isso, então nós temos aqui um vereador, ok? Luiz. Nós temos um prefeito, é o dono da roça, e nós, os assessores. E coloca aí como assessores, ok? O texto, ele mostra 2 maneiras de se tratar as varas. Primeiro, toda vara que dá fruto, aliás, que não dá fruto, é cortada, tira fora. Segundo, toda vara que dá fruto, limpa ela para que ela dê mais fruto. Só que nós temos aqui 2 paradoxos estranhos nesse texto. Por quê? No primeiro, Jesus diz que é possível a vara estar ligada nele e não produz frutos. No segundo, ele disse que é possível a vara não estar tão limpa e produz fruto. Mas se limpar ela, ela dá mais fruto. Então imagina você agora então, se o agricultor cuidar melhor, dar maior atenção, limpar aquelas varas que já estão dando frutos, ele vai trabalhar com uma quantidade menor de varas, tá? E elas vão dar muito mais frutos do que ficar perdendo tempo com as varas improdutivas. Estou falando em parábolas, né? Ok? Então provoca a pessoa que está do seu lado aí e diz para ele o seguinte:
Você foi chamado para frutificar, vai. Você foi chamado para frutificar. Dá um beliscão nele ou nela. Calma. Não vamos gerar violência. Veja bem, no campo teológico, é bom lembrar, e é muito interessante ter em mente, que frutos aqui não é números, porque Deus não trabalha com máquinas de produção. Frutos aqui nesse texto está relacionado a testemunho, campo teológico. Já no campo político, não vamos equivocar e muito menos ignorar, porque no campo político nós trabalhamos com números que precisa gerar resultados. Então veja bem, mais uma vez eu vou pedir para você, diga comigo isso aqui, repita aí: eu estou ligado na videira. Eu estou ligado na videira. Se é que você está entendendo o que eu estou falando. Você está ligado na videira? Ok. Então vamos entender o primeiro princípio, é que todos os ramos, ou todas as varas, elas estão ligadas na videira, inclusive as secas, as produtivas e as secas. Só que o agricultor não pode deixar as varas secas. Ele não pode perder tempo com vara seca. Ele vai ter que desligar as varas secas das videiras. Por quê? As varas secas, elas dão prejuízo. Então eu quero destacar que as varas que estão, essas varas da qual eu estou falando, ela está ligada diretamente ao quê? Ao tronco. Ela está ligada diretamente ao tronco. Porque é dali que ela recebe a seiva, os nutrientes para produzir frutos. A outra verdade que eu quero destacar aqui é que as varas diferem. Olhe na planta do seu jardim, por exemplo, e perceba que os galhos não são iguais, e os próprios dedos da sua mão não são iguais. Então precisamos aprender a respeitar as diferenças e a valorizar os diferentes. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, não sou melhor do que você, mas também não sou tão pior assim. Cada um deve cumprir a sua missão. Para isso estamos aqui. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem é que sustenta os frutos? Me responde. Quem sustenta os frutos? Não. As varas. As varas que sustentam os frutos. Não é o tronco. O tronco ele está enviando nutrientes para os galhos, mas quem sustenta os frutos são as varas. Então as varas são muito o quê? Importante. Sem as varas não tem frutos. Eu quero sintetizar, não quero me alongar disso aqui. Veja bem uma coisa, é muito importante. Os ramos, os galhos ou as varas de uma árvore, elas não escolhem a posição que vão ficar, porque em qualquer posição que ela ficar, a missão dela qual é? É dar fruto, é frutificar. Então, muitas varas deixam de produzir por vaidade desnecessária, escolhendo a posição que quer ficar. Aí de repente vem a poda
como ela não produziu, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser cortada. Veja bem, dá mais um cutucada quem está do seu lado e diz para ele assim, ó, você não escolhe posição. Agora veja bem, eu estou tentando simplificar as coisas. As varas frutíferas, elas serão atacadas. Ou não? Vamos lá. Quem de vocês aqui que já não passou, talvez, numa árvore frutífera, não passou a mão numa pedra, ou pegou uma vara, sem dó e sem piedade, tacou aquela pedra e causou nela uma machucadura, uma ferida? Eu acho que muitos já fizeram isso. Mas deixa eu dizer uma coisa, mas qual é a reação de uma vara que foi ferida? Qual deve ser a reação dela? Continuar produzindo frutos. Mesmo machucada, mesmo ferida, ela deve continuar produzindo frutos. Você às vezes será incompreendido, você será machucado às vezes nessa caminhada aqui, tá? Mas a missão de uma vara ferida é continuar trabalhando, produzindo todo ano. Então veja bem, por quê? Senão o dono vai vir com um podão cortar ela. Entendeu? Há uma outra coisa interessante. Um galho, quanto mais fruto produz, ele ergue para cima ou desce para baixo? Um galho, quanto mais produz, senhor Luiz, ele vai só envergando para baixo. Tá? Ele está pesado, porque o peso não permite ele ficar no normal dele. Então, não dá para ficar vaidoso, porque o fruto pesa. Mas a missão da vara é servir cada vez mais os necessitados. Então veja bem, irmão, tem vara que produz tanto fruto que você precisa colocar uma escora nela. Porque se você não colocar uma escora, o que acontece? Ela vai quebrar. Veja bem, estou concluindo e finalizando a minha fala aqui, tá bom? Eu concluo dizendo o seguinte: o lavrador, ele não joga uma vara fora só porque tem uma largata ou porque o passarinho defecou nela. Ele vai lá, limpa ela para que ela dê mais fruto ainda. Você não é descartável. Você é importante. Veja bem, então tira o medo, tira o desânimo, a letargia, o comodismo, os traumas devido a alguma crítica, a censura, o desprezo, as pedradas sofridas, as frustrações vividas. E o meu conselho é: dê frutos. Agora sim, eu te convido a ficar de pé para me fazer uma oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, sou muito grato ao Senhor. Ó Deus, sou tão falho e pecador quanto todos que estão aqui, não sou melhor do que eles, mas eu peço as bênçãos do Senhor para guiá-los nesse projeto, ó
ó Deus, e na vida de cada uma dessas pessoas. Diz a tua palavra que na multidão há sabedoria, ó Deus, e nós cremos nisso, que no meio dessas pessoas que estão aqui, haverá, Senhor, de sair palavras sábias, palavras que vão edificar, construir, ó Deus, projetos maravilhosos. Ó Deus, obrigado pela união, pela compreensão de cada um, Pai. Nós estamos abençoando a todos, em nome de Jesus, e meu muito obrigado. Amém. Fique à vontade.